Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. E aos novos inscritos que chegaram, sejam todos muito bem-vindos, façam bom proveito aí do conteúdo. Eu vou pedir para que os senhores baixem esse vídeo, senhores, porque ele tem grandes chances de ser derrubado, porque como nele eu irei expor muita hipocrisia, pode ser que ele atraia o olhar de algumas pessoas aqui para esse canal, então dependendo do andar da carruagem pode ser que ele seja derrubado. Então é importante que os senhores baixem e reproduzam esse vídeo na internet porque ele é muito importante. Eu sei que alguns administradores aí de canais, né, como o MGTOW Brasil, canais aí que reproduzem vídeos aí de outros produtores, provavelmente devem estar assistindo esse vídeo. Se vocês estiverem assistindo, podem baixar à vontade, bem como outros também do canal que vocês acharem importante, porque o importante aqui é espalhar a mensagem, tá? Então pode ser que esse vídeo aí não dure muitos dias. Então, sem mais delongas, tá? Vamos ler uma matéria aqui. Essa matéria está no G1, eu vou até deixar o link, né, dessa matéria aqui em algum comentário fixado para que vocês depois tenham acesso a ela. E ela fala o seguinte: pesquisa identifica 137 canais com conteúdo misógino no YouTube do Brasil. Né? Pesquisa do Observatório da Indústria da Desinformação e Violência de Gênero das plataformas digitais identificou 137 canais com conteúdo misógino no YouTube. Segundo o levantamento, 105 mil vídeos publicados nessas contas somam mais de 3,9 bilhões de visualizações e os canais têm em média 152 mil inscritos. Então eles devem ter pego aí também. Eu acho que esse número aqui está bastante superestimado, tá? Eu acho que aqui não tem só canais aí da machosfera, devem ter também canais aí que certamente pregam contra a ideologia woke, ideologia feminista, ou vão contra o politicamente correto. Então aqui não tem necessariamente só canal MGTOW, Red Pill ou canal Black Pill, tá bom? Eu acho que eles botaram outros canais nesse mesmo balaio, porque eu acho que o modus operandi desse pessoal, tá? Como se trata aí de um órgão do governo, né, esse observatório, não sei das quantas, o modus operandi desse pessoal é sempre o da histeria, né? Então eles precisam criar essa sensação de alarde, e eles precisam criar sempre um monstro que não existe, né, para criar essa sensação de preocupação. Meu Deus, esse conteúdo está crescendo, precisamos fazer alguma coisa, não sei o que, não sei o que. E a materialidade, né, do que realmente é misógino, do que realmente é que não tem, né? Você percebe que eles não citam nenhum canal específico, eles só falam que 137 canais têm conteúdo misógino. O conceito de misoginia desse pessoal é bastante vago, tá? Leia-se que eles entendem como misoginia tudo aquilo que de repente enfatize alguma crítica negativa às mulheres, então não necessariamente seria só ódio ou aversão, tá? Mas qualquer crítica a um comportamento determinado, eles também classificam como misoginia. Tá bom? Então o conceito de misoginia desse pessoal é bem amplo porque eles tendem a colar rótulos hediondos em pessoas que discordam deles, né? Isso é uma estratégia bem antiga da esquerda, né? Então esse negócio de fascismo, não sei o que e tal, eles colam esses rótulos sem necessariamente a pessoa ser fascista de fato. Basta que a pessoa, sei lá, discorde do pensamento progressista, eles sempre taxam a pessoa de algum rótulo hediondo, né, para colar uma imagem negativa na pessoa, para destruir o argumento, para envenenar o poço, né? Isso é uma estratégia bem antiga desse pessoal. Então não leve isso muito a sério, não. Procurado pela TV Globo, o YouTube disse que não teve acesso ao estudo divulgado nesta sexta, por isso está impossibilitado de comentar. Então fica bem claro que a intenção desse órgão, bem como da imprensa, é o de pressionar o YouTube para que ele tome algum tipo de providência, né? Porque, segundo eles, né, os conteúdos estariam ferindo as diretrizes do YouTube. E eu já adianto para vocês que eu acho que isso não vai acontecer, tá? Mais pro final aí eu explico em detalhes, mas a gente não fere as diretrizes da plataforma. Se a gente ferir, pode ser que em um outro vídeo até isso aconteça. Tanto é que alguns vídeos meus já foram derrubados aqui, uns 4 ou 5 daqui no canal já caíram. Né? Mas em média, o nosso conteúdo aqui, majoritariamente ele é monetizado, tá? Porque se é monetizado é porque cola propaganda. Então, não tem por que o YouTube ceder esse tipo de anseio aí só por uma pauta, né? O observatório que realizou a pesquisa Aprenda a Evitar esse Tipo de Mulher, Estratégias Discursivas e Monetização de Misoginia no YouTube é uma parceria da NetLab e o UFRJ com o Ministério das Mulheres. Então veja que tem um ministério do governo envolvido nessa pesquisa aí. Ao todo, os pesquisadores analisaram 76 mil vídeos de 7.812 canais com mais de 4,1 bilhões de visualizações e 23 milhões de comentários.
O levantamento também aponta que 80% dos canais que têm conteúdo de ódio contra as mulheres utilizam alguma estratégia de monetização e lucram com esse tipo de vídeo. Desde 2022, houve um aumento de vídeos da chamada machosfera do YouTube no Brasil. Então, certamente esse número aqui, tá, de 4,1 bilhões de visualizações, é desde 2022, não é desde agora, tá? Eles não especificam aqui em quanto tempo tem esses vídeos, até porque eles devem ter feito só um filtro aí, uma filtragem de conteúdo, e não deve ter incluso a data de início, né? Porque existem vídeos lançados aqui na machosfera pelo menos desde 2016 ou 2017, tá? Vídeos que já foram inclusive reupados, que caíram, né, em uma primeira demanda. Tem vídeo do Raccoon catalogado. O Raccoon, ele não produz vídeos aqui para o YouTube desde 2019, mais ou menos. Ele foi um produtor que fez bastante vídeo, mas ele era um produtor mais antigo, né? Desde 2019 ou 2020, por aí, que ele não lança mais vídeos no YouTube. Então, tem muito vídeo antigo catalogado aqui nesse negócio de visualização, né? Mais de 33 mil títulos de vídeos analisados continham temas relacionados ao desprezo às mulheres e estímulo à insurgência masculina e alertavam para uma suposta dominação feminina. Então, basicamente, isso daqui é questão relacionadas ao ginocentrismo, né? Quando a gente fala que a narrativa feminina ela está em voga na sociedade, então eles provavelmente devem ter pego temas de alguns vídeos relacionados com essa temática, né? E aí eles criam toda essa sensação de alarde, nossa, meu Deus do céu, os caras estão paranoicos, a mulher é oprimida na sociedade, esses caras aí estão falando que as mulheres estão com domínio, não sei o que. Machosfera é um movimento que prega superioridade masculina. Os pesquisadores afirmam ainda que pode haver uma correlação indireta entre um aumento de circulação desse tipo de discurso de aversão e o aumento dos casos de violência contra a mulher. Isso daqui é uma baita de uma mentira, tá? Eles não têm comprovação alguma. Vejam que eles botam sempre uma condicional aqui, porque como eles não podem provar, então eles colocam aqui, pode haver, né? Mas a gente sabe que não tem base alguma, porque a gente sabe, nós somos produtores de conteúdo, nós sabemos que o perfil de gente que acessa esse conteúdo aqui, basicamente são 3 perfis, tá? O primeiro, geralmente, é aquele cara extremamente inseguro com relação às mulheres, aquele cara que não tem traquejo, que geralmente são caras incels. O segundo tipo são aqueles caras que são os miqueinha, né? Os menino bom, que geralmente vêm para esse tipo de conteúdo porque passaram por algum tipo de situação onde eles ficam absolutamente confusos sobre as mulheres, então ou eles foram bonzinhos demais e tomaram pernada e ficaram putos e eles vêm aqui procurar resposta, ou então eles estão vivendo infernos emocionais nas suas relações e não entendem determinados comportamentos femininos. O terceiro tipo geralmente é o tipo desapegadão, né? Então, esse geralmente é encontrado em menor número aqui, mas também tem esse perfil de cara aqui. E até mesmo de produtores de conteúdos aqui que tem esse estilo mais desapegado, que geralmente já foi cafa em algum momento da sua vida e, enfim, compartilha as experiências aqui e tal. Então, o cara que, por exemplo, vai incorrer em violência contra a mulher, geralmente é aquele cara que está na Blue Pill Rage, né? Blue Pill Rage, para quem não sabe, é aquele estágio onde o Blue Pill, ele passa por alguns tipos de situações e ele, para provar, né, que ele é o machão, para provar que ele é o superior, ele vai lá, bate na mulher, faz um monte de coisa. Então, não é o tipo de perfil que costuma vir aqui nesse canal para assistir os nossos vídeos. Muito pelo contrário, esses caras costumam ser extremamente manginas, costumam ser extremamente aí escravocetas mesmo e tal, são caras que estão ali querendo relacionamento, querendo casamentinho. O cara que agride esposa geralmente é o cara que ele é casado. A gente aqui é totalmente contra casamento, muitos canais aqui pregam inclusive para o homem ficar solteiro, para o homem ficar solitário. Você vê que a maioria do nosso conteúdo aqui ele é defensivo, né? Então, por exemplo, boa parte do nosso conteúdo aqui se concentra em análise comportamental e se concentra em explicar o momento atual e falar para o homem que o melhor que ele tem a fazer, pelo menos no meu canal, eu sei que tem muitos outros que tem essa toada e esse tipo de conteúdo tem feito bastante sucesso aqui na androsfera, no underground, são conteúdos que orientam o cara a seguir o próprio caminho dele, bicho.
a seguir o próprio rumo, a seguir ali fazendo uma academia, o cara seguir o rumo dele, se preocupar em desenvolver a questão das finanças e tal. Não é conteúdo que ensina a dominar e não sei o que, não sei o que, tá bom? Esse tipo de conteúdo aí era muito relacionado àquele Thiago Schultz, né? Só que ele mesmo já saiu da machosfera, ele mesmo já estava namorando, inclusive tomar até um pé na bunda aí, coisa que era totalmente previsível, né? Segundo o que a gente conhece da natureza feminina. Elas utilizam, né, o cara como um trampolim e quando elas veem que não precisam mais do sujeito, elas dão pé na bunda. Então, o nosso conteúdo em nada tem a ver com correlação à violência contra a mulher e não sei o que, tá? Isso daí é outra coisa. Esses caras que incorrem em violência contra a mulher são os caras que, inclusive, a gente critica aqui no nosso conteúdo. O cara que ele precisa, né, incorrer em uma violência contra a mulher, ele é o cara que ele já perdeu, entendeu? Ele é o cara que ele é tão castrado, que ele é o cara tão inseguro, ele é o cara tão anti-red pill ou migtal, que para ele se impor ele precisa bater na mulher, ou seja, ele tá no polo feminino, né? Ele só tá no corpo de um homem, mas ele tá precisando fazer barraco, tá precisando bater e tal. Ele não tem aquele frame, né? O frame da macheza, da masculinidade, por ele não ter, aí é que ele precisa incorrer em violência, né, contra a mulher. Então, basicamente, essa foi a matéria, uma matéria bem curta, bem superficial mesmo, né, aos moldes aí dessa imprensa tradicional, sem materialidade alguma, né, você vê que não foram divulgados aí canais, não tem nenhuma prova do que eles estão falando, né, de que supostamente a gente estaria com conteúdo que tem domínio. Cadê o canal? Cadê o vídeo? Cadê o conteúdo? Você vê que isso não tem. Agora, diferentemente deles, eu possuo materialidade aqui para falar do que eu vou falar a respeito dessa hipocrisia, né? Porque o que acontece é o seguinte, o problema do sistema atual é justamente que o homem ele não tem o poder de escolha, ele não tem poder de expressão. Você vê que é um incômodo muito grande, né? Principalmente nessa questão da lacração, dessa turminha da esquerda, que o homem ele não pode exercer, por exemplo, a sua opinião a respeito de determinadas coisas, determinados comportamentos femininos. Ele é castrado. Agora você vê que o contrário não acontece. Então, existem muitos conteúdos, tá, de canais femininos que ensinam a manipular homem, muitos conteúdos que ensinam a extorquir, chantagear. E você vê conteúdos até de ódio mesmo, explícito. Eu vou botar aqui uma sequência aqui de prints com provas, com canais, com trechos de vídeos aqui. E você vê que isso não é objeto de indignação desse observatório. Você vê que isso não é objeto de expressão. Objeto de, sei lá, de celeuma, né? Não, é só o masculino que importa. Elas estão aí há anos com conteúdo de ódio explícito a homens e tal. E isso não acontece. Então, mas você tem alguma prova disso? Eu tenho. Então, eu vou deixar com vocês aqui um pequeno trecho onde eu mostro aqui alguns trechos de conteúdos que são relacionados pelo feminino ao homem. E aí vocês vão me dizer o que vocês acham disso. Filosofia de vida, tá? O homem pode ser lindo, pode ter pinto maravilhoso. Se ele é pobre, ele vai servir só para ser seu amigo. Você pega um movimento e você usa esse movimento para denegrir, para deturpar, para causar um discurso de ódio. Porque é isso que aconteceu aqui no Brasil. Ação que tua mãe te deu. Limpou 2 anos o teu bumbum, amiga minha. Ela vai lá querer te ver casada com um ferrado, casada com chinelo. Passaram a diminuir as mulheres. E isso é uma extrema falta de respeito. Mas que eu ia dar por um motorista de Uber. Para mim, Red Pill, no Brasil, já é um caso de Ministério Público. Porque as declarações, elas são diretas. Ela podia estar no Jaguar, ele sendo o motorista dela, de repente tem um tesãozinho, sai com ele, mas casada com rico. Porque eu não olho pro homem e mulher apenas como parte biológica e química. 6 motivos para você parar de namorar pobre. O primeiro motivo é que relacionamentos heterossexuais normalmente são degradantes para mulher. E se você namora um cara rico que te dá vários presentes caros, você ainda pode vender para pagar a sua terapia depois. Never, never, never.
Entendeu, homem? Eu quero que os homens se fodam. Eu não tô nem aí pros homens. Uhum. Eles, graças a Deus, sempre foram instrumentos na minha mão, assim. Eu sempre fiz o que quis com eles. Eu realmente não gosto do homem. Eu passo numa dermatologista que ela, enfim, ela participa de vários congressos nos Estados Unidos e os caramba, tem vários estudos que dizem isso. Tipo, o homem, ele não vai mais precisar existir. Que ele só vai servir pra reproduzir. Ah, tá. Tipo, mas até aí a gente pode congelar um monte de esperma. E aí voltamos à explicação por que existe o machismo. Se os homens sumissem da Terra, as mulheres dariam conta? Óbvio, Por quê? porque a gente não precisa de homem Pra nada. para algumas coisas. Mas acha que serviço braçal as mulheres dão conta? Com certeza. Qual a porcentagem de homens ruins? 80%. Tudo isso? Nossa, tá muito ruim a situação. Aqui sim, Pra você, o que faz um homem ser nota 10? caráter. Se as mulheres sumissem da Terra, os homens dariam conta? Não. Eu acho que não. Com certeza não. Acho que por um tempo sim, mas ia chegar um momento que ia foder tudo. Uns 3 dias só. Uns 3 dias. No máximo. Por que vocês acham isso? Eu acho que a mulherada tem alguma coisa também que o homem não tem, né? Questão de parte psicológica, de saber cuidar da galera, né? Acho que é um complemento ao homem e à mulher, assim, tá ligado? Tipo, o homem, ele, algumas coisas ele supre, mas outras coisas a mulher supre, então é o yin yang, tá ligado? É um equilíbrio perfeito, assim. Nem faz sentido viver sem elas. Não faz. As mulheres precisam dos homens? Não. Não. Como você acha que seria a sociedade sem homens? Ah, bem melhor. Qual a porcentagem de homens ruins? 90%. 90%? Muitos medos teriam sido evitados sem homem. A existência dos homens causa medo nas mulheres. Sim. Os homens precisam das mulheres? Com certeza. Por quê? A gente não é feliz sem elas. A gente precisa delas pra completar a nossa vida. As mulheres completam os homens, então... Com certeza, velho. Nossa, a gente fica perdido sem mulher. Eu, pelo menos, eu fico sem. Não dá pra viver sem mulher, então? Não dá, cara. Eu amo minha esposa, amor, te amo muito. Você namora? Namoro. Com homem ou com mulher? Atualmente com homem. Mas gosta de mulher também? Também. Mulheres precisam de homens? Não, pra nada. Pra nada. Nem pra sexo, nem pra nada. Você acha que os homens são bons ou ruins? Eu não vou dizer que todo mundo é ruim. Não é porque eu odeio metade dos homens que todos os homens são ruins. Qual a porcentagem de homens ruins? 70. Os homens precisam das mulheres? Precisa. Por quê? O homem ele tem as suas aptidões e a mulher tem as delas também. Ela é cuidadosa. All men must die? All men must die. Why you want me dead? Yeah. You don't have any knives on you, right? No, I'm not gonna kill them. I'm not gonna kill the men. They're going to abolish themselves. You think it would be better if all men would die? Well, for a lot of things it would be better, yeah. Who's gonna fix your bike? Or your car? Because I don't see you doing it. Não sei se você sabe, mas as mulheres são maioria no Brasil. Nós temos um número um pouquinho acima dos homens. Até porque eles morrem mais cedo, né? Que bom. Pois é, senhores, vocês viram aí como é que tá o negócio do outro lado, né? E eu absolutamente não me importo com esse tipo de coisa sendo falada ou escrita pelo feminino. Eu sou um ferrenho defensor da liberdade de expressão, eu quero mais é que elas falem mesmo, tá bom? Até porque a gente tem que saber o que elas estão pensando, o que elas expressam, para fazer uma análise comportamental em cima disso e ver como é que anda o pensamento delas a respeito de relacionamento e outras coisas. Eu quero mais é que elas falem, só que o grande problema é elas poderem falar e o homem não. Então, por exemplo, você vê vários e vários vídeos, tá? Que eu nem correlacionei aqui, mas você vê um monte de vídeo delas falando assim que homem baixo, feio, pobre, gordo não serve para relacionamento. Tá tudo bem elas falarem, é empoderamento feminino, mas aí quando um homem fala que M-Sol, mulher rodada ou Balzaca não serve para relacionamento, a gente é taxado de criminoso, entendeu? Então você vê que é uma hipocrisia muito grande, você vê que são dois pesos e duas medidas, e é esse o principal problema. O problema não tá no comportamento delas, o comportamento não tá na natureza delas, porque a natureza delas a gente já conhece, é essa mesmo. Elas são naturalmente mais propensas a serem surtadas por uma questão hormonal, elas são naturalmente mais propensas
tendências a terem um comportamento de desprezo ao homem do que o homem a elas, né? Em vários e vários vídeos eu já falei sobre isso aqui. Se vocês quiserem pesquisar, tem os vídeos da playlist aqui do meu canal da Black Pill Biológica, onde eu falo do porquê que elas são inclinadas a terem um desprezo natural ao homem e o homem não a elas, enfim. Então a gente sabe da natureza delas, isso aí não está em questão, isso daí é uma coisa óbvia. Quando você tem um tempo aqui de machosfera, que você vê aí, estuda sobre a natureza delas, isso daí nem te choca mais, entendeu? Elas falarem esses absurdos. Eu sei que isso não é uma questão generalizada do comportamento feminino, nem todas elas compactuam com aquilo que é dito, mas eu sei que todas elas, tá? 99,9% delas, em baixo, médio ou alto grau, tem uma tendência a praticar tudo aquilo que eu mostrei aqui nesses prints e nesses áudios, entendeu? Então isso é um impulso natural do feminino. Elas têm uma questão mesmo de serem refratárias em relação ao homem, tá? E até os meus amigos aqui da Black Pill da aparência, que estão certos sim nessa questão da maximização do lookismo como um vetor, né, de melhor poder de barganha ou melhor escolha de materiais para relacionamento, eles estão certos, tá? Só que isso daí só serve para amenizar determinadas coisas que a médio ou a longo prazo não deixarão de acontecer. Então, por exemplo, o Shed também toma corno, o Shed também é vítima de joguinho feminino. Então, por exemplo, se o cara, né, maximizar a aparência, isso vai fazer com que ele, sei lá, tenha o poder de escolher, em vez de uma nota 3, ele pode escolher para relacionamento uma nota 5 ou uma nota 6. Isso pode possibilitar com que na relação também ele seja melhor tratado. Só que isso só funciona muito a curto prazo. A médio ou longo prazo, que incentivos que elas têm, por exemplo, para serem boas esposas? Que incentivo que elas têm para ser submissas a você? Somente a relação em si. Mas se, por exemplo, surgir algum outro melhor do que você, meu amigo, e ela quiser te dar uma pernada, elas têm incentivos sociais para fazer o que elas quiserem com você, que não acontecerá nada. Eu já fiz vários vídeos aqui relatando isso, tá bom? Que elas têm licença para serem tóxicas hoje em dia. Então, nem pro cara que é shed, pro cara que é, sei lá, é rico, é recomendável o cara se meter em relacionamento a médio ou longo prazo com elas, porque o negócio tá feio. Basicamente, o homem, ele vira um cidadão de segunda classe. Ainda que você seja um cidadão premium, você é um cidadão premium de segunda classe. Entendeu? Então, o cara que é bonitão, o cara que é rico, o cara que é isso, que é aquilo, ainda assim você está inferior a elas, meu amigo, porque como a gente está vivendo num sistema altamente ginocêntrico, onde os anseios e vontades femininas estão em primeiro lugar e os anseios e vontades masculinas estão em segundo ou em terceiro plano, você ainda assim é negligenciado, você é colocado em segundo ou terceiro plano, entendeu? Então a vontade delas é que está mais alta. E esse tipo de lógica também entra no relacionamento, esse tipo de lógica, né, delas poderem fazer determinadas coisas e o homem não, isso entra no relacionamento, meu amigo. E quando você assina aquele contrato da infelicidade, que é o contrato do casamento, se você, por exemplo, quiser flertar com uma doninha e a tua esposa dá um tapa na sua cara, ela tem autorização social para fazer isso. Ao mesmo tempo que você é rechaçado socialmente, se a tua doninha estiver flertando com o cara, ela vai chegar e vai falar que você é inseguro. E todo mundo vai apontar o dedo para você, falando que você é um cara escroto, que é um cara machista, que é um cara isso, que é um cara aquilo. Então você vai estar em uma lógica onde você não vai poder fazer as mesmas coisas que eu bato nessa tecla desde o início do canal, cara. Então, basicamente, esse é o problema. E pra mim isso é a maior black pill de todas, tá bom? Não é nem questão de aparência. Isso pra mim tudo é secundário. Isso pra mim existe, tá bom? Essa questão do cara maximizar e tudo. Eu não descarto, tá? A black pill da aparência. Entretanto, cara, isso daí são só retalhos, são só tentáculos, são só argumentos secundários para tentar amenizar uma coisa que primordialmente, né, que primariamente é um problema grande, que é o quê? É a questão do ginocentrismo, meu amigo, é a questão da supremacia feminina que rola hoje em dia, tá bom? Então é isso. Então nesse vídeo ficou provado, cara, ficou provado que o sistema, que o establishment, o status quo, ele basicamente permite que a mulher fale o que quiser do homem e tá tudo certo. Se o homem falar 1/10, cara, do que elas falam, a gente é criminalizado, a gente é rechaçado, a gente é tido como um grupo perigoso e etc. Então, ao homem não é permitido, cara. Não é permitido. Entendeu? Então, esse é o maior problema. O maior problema é esse, cara, essa hipocrisia. E eu ter exposto isso daqui faz de mim um alvo. Você tá entendendo? Então, majoritariamente, o nosso conteúdo aqui, como eu sempre falei, é um conteúdo mais defensivo e de análise. O conteúdo delas é um conteúdo ofensivo, cara. Elas literalmente ensinam elas a chegarem na vida dos caras e a arruinar com a vida dos caras, pô. E
como eu falei, eu nem acho ruim elas falarem isso. Isso pra mim é ótimo, porque elas mostram. Nunca foi tão bom o acesso à informação delas terem liberdade pra falar, cara. Nunca foi tão bom isso, porque aí você vê a verdadeira natureza delas, que elas são utilitárias, que elas não gostam do homem, que elas são misândricas. Isso pra mim é ótimo, cara, porque livra os caras que tiveram um mínimo de inteligência de cair em enrascadas. Agora, o grande problema é elas poderem falar o que elas pensam e o homem não poder falar. Entendeu? Esse aqui é o maior problema. Então, esse foi inclusive o principal motivo de eu ter criado esse canal aqui. Tá bom? É um motivo, claro, argumentativo, né? Porque a questão motivacional é mais por questão de vaidade intelectual mesmo, tá bom? Eu quis criar esse vídeo porque um dia, eu já falei isso várias vezes, né? Eu assisti o Trunks do Futuro, eu assisti o Raccoon, e eu achava esses caras muito inteligentes. Então eu falava, caramba, eu quero criar um dia um canal aqui no YouTube porque eu quero ser que nesses caras, entendeu? Eu quero um dia ser reconhecido aqui nessa comunidade. Então, mas a questão argumentativa que me deixava puto sempre foi essa. Sempre foi eu ver, cara, que produtores de conteúdo aqui reagindo a alguns absurdos que elas falam. E, cara, você vê os canais dela estão lá, bicho, estão de pé, entendeu? São canais grandes, são canais ali com 300, 400, 500 mil inscritos, seguidores em outras plataformas. E você vê, cara, que não tem observatório nenhum fazendo pesquisa, catalogando. Se vocês forem entrar nessas porra desses grupos secretos, então aí é que o negócio é pior ainda, tá bom? Não dá nem pra mostrar aqui nesse vídeo, senão o YouTube derruba o meu vídeo, cara. Se eu mostrar o que elas conversam nesses grupos aí, bicho, nesses grupos das palitas, etc, esses grupos aí que elas ensinam a fazer um monte de chantagem e tal, não dá nem pra catalogar, mas se eu encontrar, eu vou botar aqui na descrição também um vídeo do Yannick Irigaia, um vídeo chamado Sororidade Feminina, onde ele e outros amigos dele estavam infiltrados em diversos desses grupos aí, e eles mostram a imundice que é, cara, é um negócio que dá nojo, entendeu? Delas ensinando aí as mulheres a ferrar com a vida dos caras, mano, entendeu? E tá tudo bem, elas têm licença. Então isso é o que me faz entender que o momento que a gente vive hoje em dia é péssimo para o cara se relacionar. Que se o cara quiser se casar, ele pode se casar, pode se relacionar. Só que você vai estar com uma arma apontada na tua cabeça, meu filho. E a hora que a tua mulher quiser engatilhar e quiser atirar em tu, não vai acontecer nada com ela. Você vai ter que torcer para que ela não queira atirar em você. Você tá entendendo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? O que eu penso, cara? Eu penso que o YouTube, durante um tempo, por conta da pressão que será feita, pode ser que alguns canais aqui caiam, tá? Eu não vou mentir para vocês. Pode ser que o meu canal caia, tá bom? Apesar de que meu canal aqui é minúsculo, então pode ser que alguma coisa não aconteça, mas pode ser que canais maiores aí acabem se ferrando por conta disso, tá bom? Mas no longo prazo o YouTube ele não vai ceder, porque o nosso conteúdo gera receita para eles, tá? Então o YouTube farma muito com o nosso conteúdo aqui, não se enganem, tá bom? Tudo se trata de dinheiro. Se a gente não desse lucro, a nossa comunidade já tinha sido extinta há muito tempo aqui dentro. Então, por mais que sim, às vezes haja alguma perseguiçãozinha, são coisas temporárias, são coisas que se definem em ciclos. Então, eu acredito que o nosso conteúdo vai permanecer de pé. Entretanto, tá, é sempre bom vocês pensarem, né, em algumas outras plataformas digitais aí. A plataforma do Elon Musk, que tá para vir aí, tomara que seja de bom proveito. Então basicamente é isso, tá, pessoal? Não se preocupem, não se alardeiem com isso, tá? Nosso conteúdo vai permanecer de pé aqui, isso vai ser só uma onda, pode ser que com esse período as coisas apertem um pouco, mas depois o pessoal esquece e depois a gente segue. Mas é interessante, né, que o nosso conteúdo ele tá crescendo, né? O pessoal tá ficando preocupado, né? É interessante. Eu mesmo já subestimei muito isso daqui. Eu falei, isso aqui não vai dar em nada, vai ser poucos homens. Mas não, aparentemente, cara, o nosso conteúdo tá crescendo. Então, isso de uma certa forma é motivo até de felicidade, né? Embora a gente saiba que haja esse tipo de retaliação ou tentativa de retaliação, de intimidação por parte do governo, de imprensa. Mas é isso, tá bom, pessoal? Eu vou reforçar de novo para vocês, tá? Baixem esse vídeo e postem ele YouTube afora, tá bom? Então é isso, escreva o que vocês pensam sobre isso nos comentários e até a próxima.